Pai querido, mais um dia estamos aqui, Senhor. Obrigado. Nosso coração sempre vai ter essas palavras. Obrigado. Porque a cada dia que se passa, nós precisamos estar mais ligados ainda em Ti. Nós vemos um mundo tão mal, nós vemos tantas coisas ruins acontecendo, nós vemos as manchetes, o noticiário, seja lá o que for, Senhor. Nós temos visto tanta coisa que às vezes, quando nós não temos o conhecimento, ficamos preocupados. Nós ficamos abismados, nós ficamos pensando por que essas coisas estão acontecendo. Mas é preciso nos lembrar que são sinais. Infelizmente, às vezes, existem pessoas que pagam um certo preço pela desobediência, pela falta de sabedoria, ou às vezes até estão ali na ignorância. Pois é importante que nós saibamos, meu Deus, que na ignorância o Senhor ainda tolera os nossos erros. Mas quando nós temos o conhecimento, o Senhor já não aceita mais. Mas mesmo assim temos a oportunidade de mudar. O Senhor ainda dá essa oportunidade de mudança, de transformação, devido às tuas misericórdias. Pai querido, quantas pessoas que nós vemos que estão precisando de um suporte, de uma ajuda, em todos os sentidos. Às vezes até, Senhor, precisam ouvir, ser ouvidos. Precisam ouvir um conselho, precisam desabafar. Quantas pessoas que estão por aí, Senhor, que querem somente uma oportunidade para contar os seus problemas, para tentar buscar uma solução. Às vezes nós até nem imaginamos. Mas quantas pessoas podem ter suas soluções na palma da mão? Obrigado, Senhor. Nos ajuda em mais um dia. Que seja feito o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus. Eita, Lelê, meu computador, tem vergonha na tua cara, meu computador. Eita, bom dia você que está no Kawai, bom dia você que está na nossa transmissão do De Olho com Você, ao vivo, para você que está nas plataformas digitais, e boa tarde todo especial para você que está aí na Rádio Vitória do Recife, também, claro, lógico e evidente, na emissora do seu, do meu, do nosso coração. Eu estou na Rádio Igaraçu 87,5 e você também está, com certeza. Muito obrigado, como sempre, por ser a sua melhor escolha, a sua melhor companhia na hora do almoço, né? De manhã você fica com a Vera e de tarde, na hora do almoço você fica comigo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, de coração. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho de 2026, programa de número 120. E sabia que as quartas de final da Copa acontecem a partir de hoje? Pois é, eu sei que você não quer ouvir mais falar nesse assunto, mas se vire, vai ouvir. Pois é, a partir de hoje, até o próximo sábado, temos aí os confrontos das quartas de final. Às 5 horas da tarde, Marrocos e França jogam. Amanhã é a vez da Espanha e Bélgica às 4 da tarde e no sábado, 2 confrontos. Um deles inesquecível. Pois é, rapaz. Noruega e Inglaterra. Eita que eu vou assistir Noruega de novo. Vou torcer pro Rayane. E às 10 da noite tem o encontro de Argentina e Suíça. Pois é, rapaz, o bicho tá pegando, né? E quem faz aniversário hoje é um cantor chamado Marquinhos Gomes. Pois é, você pode até não se lembrar de alguma música dele, mas se eu disser assim, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir, pronto, essa música é dele. Viu? Sabia? Pois é. Feliz aniversário ao Marquinhos Gomes e feliz aniversário para você que está ligado com a gente todos os dias. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. E claro, lógico, evidente,
e Papai do Céu lhe faça a pessoa mais feliz nessa terra. Não esqueça disso não, tá? Então agora, será que chove? Será que não chove? Vamos à informação do tempo de hoje. Pois é, e antes de trazer a previsão do tempo, é preciso lembrar para você que a PAC já diz aí como é que vai ficar o fim de semana. Sabendo, né, que vamos ter aí os confrontos das quartas de final da Copa, eu tenho certeza que vai ter gente que vai assistir. Então vamos saber aí, né, já que a PAC divulgou, nós com certeza vamos aqui reforçar a informação. A tendência divulgada pela PAC foi divulgada exatamente nesta quarta-feira, no caso ontem. Indica precipitações suaves em grande parte do estado, com redução gradual das áreas atingidas até o início da próxima semana. Também, no caso hoje, a probabilidade de chuvas é fraca na região metropolitana, zona da Mata Norte e Sul, Agreste, Sertão e Fernando de Noronha. Apenas o Sertão do São Francisco permanece sem previsão de chuvas. Entre sexta e sábado, as chuvas continuam, mas ficam cada vez mais concentradas nas regiões litorâneas e no arquipélago de Fernando de Noronha. Também, já no Agreste, deixa de ter previsão de pancadas no sábado, enquanto o Sertão segue com tempo firme. Já a partir de domingo, as chuvas devem vamos dizer assim, só se concentrar na região metropolitana e na Mata Norte e Sul. Já para segunda-feira, a PAC prevê chuva fraca apenas na Mata Norte, enquanto as demais regiões pernambucanas devem permanecer sem registro até o momento. Segundo a agência, a tendência foi atualizada às 9h34 da manhã de ontem e pode sofrer mudanças conforme as condições meteorológicas. Vamos aí à previsão de hoje. Ontem, assim, disse que ia ter a probabilidade de chuva isolada, tudo mais, foi a mesma coisa da terça-feira, Sol, tempo firme praticamente o tempo inteiro. A tendência da intensidade dos ventos hoje é de fraco a moderado. A umidade máxima do ar está em 95% e a mínima 55%. Temperatura mínima para hoje prevista para 22 graus e a máxima 29. Nesse momento, na nossa transmissão, estamos aí aos 25 graus. E a previsão para hoje é de muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas durante todo o dia. Aí as informações são fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E aí agora vamos às manchetes dos jornais que estão circulando hoje, quinta-feira. Eita, lele! Rapaz, eu vou dizer para você, viu? Agora tá uma loucura, essas expectativas todas aí da Copa. E me perdoe, mas eu vou ter que dizer isso tudo para vocês, viu? Pois é, vai ter que me engolir. Fazer o quê? Pois é, vamos aí às manchetes dos jornais. A Peleart busca atingir recorde de vendas e público com a edição de 2026. Trump declara fim de acordo e retoma os confrontos com o Irã. Ah, rapaz, lembrei da história da novela, Meu Deus do céu. Câmara convoca Mauro Vieira para explicar risco de ação militar nos Estados Unidos. Recife ainda não planeja expandir as faixas exclusivas para ônibus. Aí são as manchetes dos jornais que estão circulando nesta quinta-feira. Ainda bem que hoje eu não vou me arretar. Não vou. Já vi aqui as pautas de hoje, já vi tudinho que vai acontecer. Não vou me estressar hoje. Jamais. Não me toque não. Rapaz, vamos começar com Bimbo ou com Buca, hein? Rapaz, hoje tem os dois, viu? Mas vocês sentiram falta, de um ou de outro? Pois é, menino. E quando o Kekel chega, ela já chega
Vamos ceder, né? Estremecendo tudo, criatura. Eita, Lele. Pois é, mulher. Força da mulher independente, mulher. Ai, Jesus amado, meu Deus do céu. Vamos lá falar de Kekel. Eita, olha que agora vamos literalmente dizer que ela agora fala praticamente como candidata. A campanha ainda não começou oficialmente, mas as provocações, né, estão aí, né? Você é a tal daquela cena da comida, sabe? Aquela cena da comida. O pessoal pensa que é do último capítulo, mas não, é do primeiro capítulo. É quando eles recebem a sentença, né, dada pelo testamento do tio, dizendo que eles vão ter que concorrer a quem vai cuidar melhor da rede de lojas. E aí começa a confusão, né? Quando o homem termina de ler o testamento e vai embora, começa a confusão. Por isso que eu digo que Raquel Lira e João Campos estão aí nessa novela. Bimba com Duca. No final os dois se amam. Pronto, já dei spoiler da novela. Pois é. Olha, ontem Raquel usou suas redes sociais para alfinetar os adversários. Vamos dizer assim, não é alfinetar, na verdade, né? Dar uma resposta, porque agora sim ela pode falar o que ela quiser. Antes não podia porque ela estava ali assumindo o papel de gestora. Mas sem citar os nomes, sabendo quais são, ela disse que vê muita gente reaparecendo com promessas que a gente já ouviu antes. E ela ainda diz assim, né? Eu não sei vocês, mas eu tô só observando muita gente reaparecendo com promessas, discursos. Oxe, o que Pernambuco quer é seguir em frente, minha gente. Pois é. E diz assim, né? Esse futuro já começou. Lembrei agora da campanha da Globo, né? O futuro já começou, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Porque aqui o foco é fazer acontecer com trabalho, compromisso e, sobretudo, propósito. Esse é o país Pernambuco que eu acredito. Às vezes até é interessante que você saiba por que o pessoal chama de Pernambuco meu país. Mas por que Pernambuco era o país, não sei o quê? Eu não estou entendendo nada. Mas realmente é uma coisa que a história não foi, vamos dizer assim, não foi passada para muitas pessoas. Lá em 1817, lembra da data maga? A data maga, 6 de março, sabe? Ali é para lembrar que nós fomos ali um país independente de Portugal, acho que por volta de uns 70 dias, eu acho, alguma coisa do tipo assim, entendeu? Tu tá me entendendo o negócio? Então pronto. Por conta da Revolução Pernambucana, nós fomos um país, né? Nós vamos dizer assim, ninguém quer dizer que vamos dizer, nós praticamos um golpe contra Portugal, né? Uma tomada da terra, aquela coisa toda, né? É um negócio meio antidemocrático. Então, por isso que vocês vão sempre ouvir essa palavrinha Pernambuco, meu país. Mas agora, vamos lá, Paulinda. Inclusive, hoje Vera recebe aí o nosso ex-prefeito de Olinda, Titio Lupécio. Né? Titio Lupécio tem uma ajeitada boa em Olinda, né? Uma das situações que ele conseguiu fazer foi dar uma ajeitada ali na avenida que dá ligação de Peixinhos para a PE15. Mas só que a avenida está toda lascada de novo e eles já estão reformando de novo. Que coisa. Pois é, né? Em meio aos protestos registrados nos últimos dias em Olinda, o pré-candidato a deputado estadual Vinícius Castelo publicou um vídeo nas suas redes sociais em que cobra uma atuação da prefeita Milera diante das manifestações dos moradores afetados pelas chuvas. Né? Aquela história lá que eu disse para vocês que teve protesto lá em Rio Doce. Pois é. Rio Doce, saiu de Rio Doce subindo, já está em Maranguapiú, em Paulista. Aliás, Maranguape 0, né? E assim vai. Subiu de Paulista, pega a BR-101, chegou em Igaraçu. Na gravação,
Ele afirma que a cidade vive um cenário de crescente tensão social em razão das dificuldades enfrentadas por famílias que buscam acesso aos benefícios destinados às vítimas das chuvas. Ele disse assim, né? Querida, preciso falar com você. Não sei se você está sabendo, mas a cidade está parecendo estar em situação de confronto civil. Os protestos só aumentam, a revolta da população se identifica. E o resultado que é bom, nada. Pois é, né? Mesmo devagarzinho, vou até falar aquela palavrinha doida, né? Que eu escutava muito quando eu era pequenininho. Que era assim, né? Vou te gavar. Bem devagarzinho. Né? Lembra que tinha muita criança que dizia isso? Né? Eu acho lindo ainda. Eu tenho essa lembrança nostálgica. Olha, segundo a prefeitura, inclusive nós vamos falar, porque teve mais protesto, inclusive, sobre essa situação aí, do pessoal que quer os 2.500, né? Quer os 2.500 para comprar uma televisão nova, para comprar a coisa nova que a chuva levou. Pois é. Bem, segundo a prefeitura, até o momento, 700 moradores da cidade já receberam o benefício. A versão da gestão municipal é contestada pelos manifestantes que afirmam não ter tido acesso ao benefício. Aí é aquela coisa que a gente já conhece. Desde que eu estou cobrindo política aqui, dentro desse programa, e que vocês estão acompanhando junto comigo, vocês já sabem que é aquela coisa simplesmente eleitoreira. Ontem eu falei, inclusive, né, não sei se vocês se lembram do que a gente falou ontem aqui, neste quadro, que Humberto Costa e Fernando Dueire não estão preocupados em se alfinetar, não estão preocupados em se ofender, estão preocupados em trazer recursos para o Estado. Lembra que eu falei? Que eu disse até que, no caso, né, ontem nós tivemos aí boas notícias vindas do Senado? Pois é. Então, simplesmente é isso. Aí eu te pergunto agora, como político, tu fizesse o que por Olinda? Como cidadão, tu fizesse o que por Olinda? Porque eu, por exemplo, como cidadão, estou fazendo um serviço de utilidade pública, inclusive para a população de Igaraçu, de Abreu e Lima, de Itapissuma, de Itamaracá, onde o sinal da Rádio Igaraçu chega. Eu não estou aqui prestando um desserviço. Eu estou aqui fazendo a minha parte como cidadão, um trabalho de conscientização, inclusive. Viu? É até interessante aqui a gente falar sobre uma coisa, que eu achei bem interessante aqui a manchete. Existem 7 mulheres que fizeram e fazem história no Congresso. Não é obrigado a ser Dia da Mulher para a gente falar das mulheres, né? Pois é. Então, olha só. Mulheres pernambucanas carregam uma longa tradição de protagonismo político. Desde Bárbara de Alencar, uma das primeiras que participou ativamente do movimento de emancipação do Brasil, passando por lideranças como Cristina Tavares e, mais recentemente, Tereza Leitão. Elas estiveram presentes em momentos decisivos da história do Estado e do país. Muitas exerceram influência nos bastidores. Lideraram articulações políticas e movimentos sociais ou ocuparam cargos estratégicos. E realmente, assim, eu ainda lembro de Cristina Tavares. Cristina Tavares, inclusive, ela era muito amiga de Jarbas. Então vamos lembrar quem são estas mulheres. Vamos dizer assim, da atualidade temos a Tereza Leitão, mas temos aqui a primeira da lista foi Cristina Tavares, a primeira mulher eleita deputada federal por Pernambuco em 82, tornando um símbolo da participação feminina na política pernambucana. Mudou de partido algumas vezes no primeiro mandato, no segundo, né, no caso aqui ela foi eleita pelo MDB, depois do segundo mandato foi também eleita pelo PMDB, e por último, até 1991, também ela teve aí a transição pela chapa PMDB-PSDB. Segundo vem Ana Reis, a mãe do nosso saudoso Eduardo Campos. Que a gente sabe, né? É a avó de Johnny. Depois vem a nossa recente viúva, Titia Lu, do PCdoB. Temos Creuza Pereira, que foi suplente e acabou também assumindo o mandato na Câmara
tivemos aí Marília Monjaro. E agora estamos aí com 3, né? Aliás, 3, praticamente 4, né? 4 na Câmara dos Deputados. São elas, né? Marília, Isa Arruda, que é filha do prefeito de Vitória de Santo Antão, Clarissa Tessio, que todo mundo conhece, né? A nossa arengueira, Michele Collins, a dona da arena, e depois vem Maria Arraes, do PSB. E por último, a senadora Tereza Leitão. Então, praticamente, a mulher que nós vamos dizer assim, que tem um alto posto na política em relação a cargos do tipo vereadora, senadora, deputada, nós vemos aí que quem está nesse alto posto da política é a Tereza Leitão. E no passado era exatamente a Cristina Tavares, né? Porque aí se elegeu como deputada federal. E aí eu digo para você, né? Quando a gente vê essas informações, isso nos dá uma gota de esperança, porque só vou fazer um relembramento, vou usar essa palavrinha agora, não gosto muito do mento, não, mas eu vou fazer uma viagem no tempo. As mulheres conseguiram votar normalmente a partir de 1932. Eu já falei isso aqui no programa, quando eu tenho aquela viagem da história, sabe? Que a gente vai voltar depois da Copa. Pois é. E agora é hora de bimbo. Bimbo, tava faltando bimbo na parada. Eita, lelê. Pois é, menino. Olha que eu acho engraçado é uma coisa. O PSB com tanto tempo no poder, literalmente nunca fez isso. Mas agora tá querendo fazer. Não é como se diz. Vamos pegar o povo pelas necessidades, né? Pelas dores. Sabe o que é que Johnny disse? Ele disse que vai promover aí, né? Vai sugerir a isenção total do pagamento da tarifa básica de água, atualmente fixada em R$ 27,50. E também a taxa de esgoto para famílias de baixa renda, que integram a tarifa social e moram em áreas de racionamento oficial da Compesa. Eu vou dizer para você, me perdoe, Johnny, mas esse racionamento de água existe desde que Pernambuco virou um estado mais evoluído. Você acredita? Você se lembra desse detalhe? Será que teu avô disse? Será que teu pai te falou? Será que tua avó te falou que a gente já está calejado com racionamento de água? A gente está vendo aí, né, que é esburacando as cidades, tudo, para poder colocar uma encanação nova, para tentar ver se a gente consegue reduzir esse racionamento. Mas não adianta botar culpa em A, em B ou C, porque esse racionamento existe desde que nós somos cidade, desde que nós somos estado. Sabe, Pernambuco, meu país? Pronto, desde que Pernambuco é Pernambuco, que a gente vive com racionamento de água. Porque nós não temos a sorte, né, de ter tanto abastecimento assim. Por isso que a gente vive no racionamento. Então você está aqui dando a sugestão para praticamente todo mundo. Todo mundo. Tanto é que, recentemente, aí a Compesa, ela também aderiu à tarifa social. O que ele está falando aqui, literalmente, né, vamos dizer assim, é como o que o presidente Lula fez em relação à energia, em que as pessoas que gastam até R$ 80 e estão no CAD único, elas simplesmente não pagam até 80 kW, sabendo que quem paga a conta é você. Tá? Esses 80 que sai de graça para mim, é você que vai pagar. Viu? Você me chama para comer e você paga o seu e o meu prato. Dá graça? Pois é. Mas é aquela coisa, né? A gente não pode viver só de promessa. Pelo que eu sei, quem vive de promessa é a minha vizinha aqui do outro lado, que é a Nossa Senhora da Conceição. Ela sim que vive de promessa. E ele ainda visitou um tal do Parque Tel, que defende o fortalecimento da indústria da tecnologia em Pernambuco. Bem, aí já é outra conversa, né? Porque aqui nós temos o Porto Digital, nós temos um complexo no Recife Antigo de tecnologia. Isso aí eu calo minha boca, tá? Aí é uma realidade, certo? Mas esse negocinho de prometer tarifa zero de água, de sei lá o que for, meu filho, essa história a gente já conhece há muito tempo. E vamos fechar aqui a nossa Casa dos Patrão falando de Gueguel, o ídolo de pano.
Ele disse que o PP precisa definir posição e cobra desfecho sobre a chapa de Raquel. Eita, Lele, como eu já disse, né? Isso vai render um bocado. Eita, Jesus, aguenta, coração. Né? Parece a história do Brasil. Agora, quem são os culpados pelo Brasil ter perdido a Copa? A irresponsabilidade do estrelismo, simples assim. E não sei por que isso acontece aqui. Né? No ídolo de pano. Quem vai ficar com a fábrica de vovó? Quem vai tomar conta? Agora, eu sinceramente já disse aqui, né? Inclusive os especialistas, os comentaristas de política, já também afirmaram que quem ficar como vice de Kekel vai ter, né, uma grande oportunidade de ser o próximo governador de Pernambuco. Quem sabe até seja a própria Priscila, né? Vamos esperar, já está chegando aí a época da convenção, então a convenção é quem decide tudo. E Kekel está afirmando que conduziu de forma transparente as negociações para a composição da chapa majoritária da governadora e defendeu que o Progressistas conclua as discussões sobre sua participação neste grupo. As declarações foram dadas durante conversa com a imprensa na FENEARTE, antes da chegada da governadora, né, para abrir os trabalhos lá na Feira de Arte. Segundo ele, o prazo de 48 horas pedido pelo PP para responder ao convite feito por Raquel se encerra sem espaço para novos adiamentos. Na avaliação dele, a ausência de uma definição também representa uma posição política e abre caminho para que a governadora tome uma decisão sobre a formação da chapa. Ou seja, né, o que eu estou entendendo aqui é que está tendo BO de novo. Será que é isso? Meu Deus do céu, olhe, eu vou dizer para você, é tão chato negociar com gente que é instável, né? Só falta dizer assim, por que não? A gente tem que ter paciência com ele, porque ele é autista, ele é TDAH, ele é neurodivergente. A desculpa de algumas pessoas agora é essa, né? Vamos ter paciência, porque fulano tem isso, fulano tem aquilo, e eu não tenho nada. Eu tenho a obrigação de, além de carregar os meus BO, carregar o BO dos outros. Sabe aquela dívida social que o pessoal gosta de pregar? Justiça social? Sabe? Pois é. Aí diz aqui, ó. Ninguém pode me cobrar que eu fiz um jogo escondido. Sempre fui pragmático e transparente. Né? Aí até, inclusive, ele fala de um negocinho aqui que eu já ia abrir minha boca. O que ele mesmo fala. Eu falo pelos outros sendo muito transparente com o grupo que lá também, inclusive com o grupo do João, ele fez uma opção. E a gente saiu. Nós terminamos com uma alternativa. E de lá para cá, eu nunca coloquei em dúvida meu posicionamento. Foi isso que disse Miguel. E daí aquela coisa, né? Como eu disse para vocês, vou morrer dizendo, política é um jogo. Então, muitas vezes, as pessoas ficam pensando assim, não, mas porque fulano é tão bonzinho, fulano é isso, fulano é aquilo, tu que pensa. Fulano, ele precisa de poder. Sabe aquela coisa assim, eu preciso governar, eu preciso legislar, eu preciso fazer uma coisa, senão eu morro. Sabe, já ouviu isso? Pois é. Então, é isso que acontece nesse pessoal. Quando Miguel viu que não tinha mais espaço lá, na casa de João, ele pegou as mudanças dele, os mijados dele, como dizia a vovó, e fez o quê? Foi pro lado de Raquel. E aí agora fica essa questão que eu vou dizer assim, né, de total imaturidade. É tão bom, né, quando a gente resolve logo as coisas e depois vai dizer assim, não, mas a senhora botou os meus protegidos para fora e agora a senhora tem a obrigação de botar de novo, porque eu quero. Vamos dizer, sabe aquela palavra que está na Bíblia, gente? Que eu vou dizer aqui para vocês, está na palavra de Deus. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Não é meio termo. E é o que a gente está vendo aqui. Pelo amor de Deus, né? Vamos brincar de ser adulto, né? Por favor. Amanhã é sexta. Amanhã tem mais Casa dos Patrão, que inclusive é o quadro que você mais gosta do De Olho com Você. É ou não é, né? Pois é, Adriana Samico. Não se preocupe não. Enquanto você faz cobrança, a gente tira a onda com a cara de quem está tirando as nossas coisas, né? Quem está governando a gente, quem está mandando na gente. Pois é, amanhã tem mais Casa do Patrão. Aliás, dos patrão.
Pois é, e aí vamos agora falar sobre as coisas da nossa cidade. Meu Deus do céu, tá rolando uma conversa aí, né, sobre o teto da tal da escola que caiu, e lá vai, né? Pois é. Mas antes é preciso mostrar aqui para vocês que o seguinte, o Tribunal Regional Eleitoral já fez aí os testes das urnas eletrônicas no 18º Simulado Nacional do Hardware. Lembrei agora do meu tio Ronivon, né? Inclusive daqui a pouco é aniversário dele, eu faço questão de dar feliz aniversário para ele. Eu amo demais aquela criatura. Do hardware. Isso é insuportável. Pensa num homem educado. Olhe, como parte das ações preparatórias para as eleições deste ano, o Tribunal Eleitoral de Pernambuco, ele participa do 18º Simulado Nacional do Hardware. Hardware, isso aí já tem a ver com informática, né? O pessoal que mexe com os computadores. A iniciativa está sendo promovida pela Justiça Eleitoral em todo o país para avaliar o funcionamento das urnas eletrônicas em condições iguais às das urnas da eleição oficial. Tipo, né? Vamos lá, governador, aí você coloca lá os dois numerozinhos, vê lá, né? Quanto tempo você votou, se a urna travou, se deu rolo, aquela coisa toda. A gente sabe o que acontece. Não acontece com tanta frequência, mas acontece. E as simulações de votação acontecem exatamente de hoje até o próximo dia 14, no Centro Administrativo Eleitoral do Bomgi. Serão usadas 776 urnas eletrônicas dos modelos das eleições 2013, 15, 20 e 22, distribuídas em 4 ambientes de votação criados para a simulação. Durante os 4 dias de atividade, 60 servidores com biometria, lembrando, né, que a gente só volta agora se meter o dedo lá no negócio, que aí libera o sistema para a gente, irão realizar sucessivas simulações de votação. Os equipamentos devem ser submetidos a um elevado volume de utilização. A expectativa é que sejam registrados aproximadamente 67.200 votos simulados ao longo da ação. E aqui, né, por que tem que ter esses testes? Também é avaliada a questão do tempo de votação e as novas funcionalidades incorporadas aos sistemas eleitorais. É um esforço contínuo para aperfeiçoar o processo eleitoral e oferecer cada vez mais segurança, eficiência e confiabilidade do eleitor. Quem disse isso foi o secretário de Tecnologia, de Informação e Comunicação do TRE, George Maciel. Aqui em Pernambuco, as atividades de teste das urnas eletrônicas tiveram início em 29 de junho, com a preparação das urnas, geração de mídias, instalação dos sistemas eleitorais e organização da infraestrutura necessária para fazer os testes. Todo o trabalho relacionado à simulação vai ser concluído no próximo dia 16, após a transmissão dos resultados ao Tribunal Superior Eleitoral e a consolidação das informações obtidas. Ou seja, né, o TRE, o TSE, né, eles continuam com aquela tese de que as urnas elas são confiáveis. Então, quem somos nós para discutir? Pois é, então continuem aí fazendo os testes, porque a gente precisa muito das eleições e a gente sabe também que a gente precisa de equipamentos que estejam bem, né? Porque às vezes tem aquela situação, por que falhou isso? Por que falhou aquilo? Por que falhou não sei o quê? Aí complica, né? Pois é. E se eu disser para você que os protestos continuam, sabe os protestos que o Castelo estava falando? Pois é, e esses protestos continuam acontecendo. Dessa vez, sabe quem foi que foi fazer protesto? O pessoal de São Lourenço da Mata. E bom que eu conheço o lugar. Exatamente ali na ponte que dá acesso ao bairro de Penedo. Penedo fica embaixo do Parque Capibaribe. O pessoal fechou lá a avenida principal, o acesso à ponte e, sinceramente, ninguém passou. Sem contar o que aconteceu, né? Com a história lá da Embiribeira, da Guabiraba, o pessoal aí que está reclamando que não recebeu o dinheiro do governo. Inclusive, é interessante que você saiba como é que funciona esse negócio. Preste atenção. O governo de Pernambuco estima investir R$ 8 milhões para atender até 3.500 famílias. O auxílio é destinado a pessoas de baixa renda inscritas no Cade Único e que tiveram perda total ou parcial de residência, além de danos a móveis,
e eletrodomésticos de uso essencial. Para receber este benefício, as famílias precisam estar com um documento emitido pelo município comprovando que a residência foi danificada em decorrência das chuvas. Ou seja, a Defesa Civil é quem vai dar esse documento, tá? Simplesmente isso. Porque aí, eu como NUPDEC, eu já tenho conhecimento de que a Defesa Civil foi lá na Vila Vintém e fez o cadastramento das famílias que estão elegíveis a receber o benefício. Já quem não está inscrito no CAD único ou possui cadastro desatualizado deverá receber atendimento prioritário para regularização do seu encaminhamento ao Estado. Deu para entender? Pois é. Aí existe aquela coisa, né? Infelizmente isso está acontecendo em ano eleitoral e eu vou dizer para você assim, tem gente se aproveitando para fazer o quê, né? Ah, não! É porque a minha comunidade não foi beneficiada, mas de repente ela tem lá, né? Apadrinhada pelo vereador. Aí de preferência o vereador da oposição. Aí o vereador da oposição ele chega e fala assim, não deixe não faça não. Aí depois solta a bomba e sai correndo. Sabe aquela coisa? Pois é. E vamos entender agora essa história da escola que teve o teto que desabou, que os vereadores da oposição estão tudo colocando lá, né, nas internet. A escola que teve este problema é a estadual Presidente Arthur da Costa e Silva, lá na Mostardinha, onde parte do teto desabou na terça-feira, deixando 6 alunos e um professor feridos. Ela recebeu um investimento de 2,5 milhões de reais e foram distribuídos em 2 contratos. Um de R$ 1 milhão, R$ 1 milhão e 100, e outro de R$ 1 milhão e 400 mil reais. De acordo com informações divulgadas pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação em Pernambuco. Segundo a entidade, nas redes sociais, a unidade passou por reformas que incluíam intervenções na cobertura e em estruturas metálicas. Para a entidade, é absolutamente inaceitável que a unidade sofra uma falha estrutural dessa magnitude, atingindo alunos e um professor durante o horário de aula. Ainda segundo o Sintep, esse desabamento evidencia uma grave desconexão entre os valores investidos na reforma e a realidade encontrada na escola. A entidade lembrou que, em maio, lançou a campanha Cadê a Reforma da Minha Escola?, na qual denuncia supostas irregularidades em obras realizadas em escolas estaduais e que, segundo a mesma entidade, somam cerca de 183 milhões de reais em recursos públicos. E eles continuam dizendo aqui, eles cobram respostas imediatas e uma auditoria rigorosa dos serviços executados. Não se trata apenas de cobrar o destino e a eficácia dos 2 milhões de reais investidos na unidade, mas de repudiar a negligência que colocou em risco a vida de alunos, professores e funcionários. Inclusive, é interessante que a gente analise que o seguinte, as escolas, pelo que eu sei, elas têm uma certa autonomia. Elas recebem, inclusive, um cartão corporativo que pode ser gasto, né? Aliás, ser gasto, gastar para mim é uma coisa meio supérflua, né? Mas investir em ações dentro da escola. Então, assim, a única dúvida que fica é como funciona esse processo de uma reforma. Se a escola é quem entra ou se a educação é quem é responsável por tudo isso. Somente fica essa dúvida no ar para a gente não falar besteira aqui. Tá? Então, infelizmente, essas coisas que têm acontecido, não só com a escola, mas também com os hospitais, com as outras coisas que estão acontecendo, a gente sabe que é aquela história. As edificações, elas precisam ter uma reforma periódica, independente de governo, independente de gestão. Sabe a tua casa? A tua casa precisa, o telhado, né? Rapaz, eu tô vendo uns cupim por ali, então tem que fazer uma reforminha, né? Pois é. Não, a parede tá muito velha, né? Bem que a gente podia dar uma remodelada aqui, botar umas colunas, fazer algumas coisas. Isso tem que acontecer. É como eu digo, não adianta inventar de dizer que vai fazer uma dragagem no rio só de 10 em 10 anos. Essa dragagem no rio tem que acontecer o tempo inteiro, a cada 3 meses, a cada 6 meses.
Ah, mas custa. Mas tem que acontecer. Ah, mas é porque o povo é sujo. Vamos educar o povo. Tá entendendo a história? Então aqui, isso não é um caso isolado. Todas as escolas, por exemplo, a escola aqui junto da minha casa, a minha rua ela é privilegiada por duas coisas. Nós temos 4 escolas da prefeitura e uma creche. E ainda temos o privilégio de não ter alagamento na nossa rua. Apenas a água vai embora, mas ela não fica escoando. Aliás, ela não fica parada. Deu para entender? Então, essa escola aqui junto da minha casa, praticamente a cada 6 meses ela está em reforma. Daí eu pergunto, a escola está errada em ter tanta reforma? Às vezes é a adaptação dos espaços ou a questão da estrutura, porque a escola é muito antiga. Meu tio, que já vai fazer 65 anos daqui a pouco, estudou nessa escola. Então ela precisa sempre de reparos. Simples isso. Aí o pessoal, como se diz, né, gosta de fazer inferno onde não tem e acaba dizendo assim, né? Ah, tá vendo a irresponsabilidade da governadora, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pois é. Mas é preciso que a gente sempre pense nas expectativas e que elas se tornem realidade. E tem um negocinho aqui que está acontecendo na Avenida Agamenon Magalhães, que eu acho assim, né, gente? Pelo amor de Deus, me desculpem o que eu vou dizer, mas eu acho que, aí eu vou usar as palavras de Tieta, né? Nós somos uma nação hipócrita. Por que hipócrita? Como é que existe, inclusive, eu não lembro qual é a data, mas existe o Dia de Ação de Combate, né, à questão das moradias de rua. Mas quantas pessoas estão vivendo na rua enquanto tem um monte de edificação aí abandonada? É incrível isso. Lembra que eu falei do Marcos, que mora debaixo do viaduto, lá perto da integração do CDU? Pois é. Existe aqui agora a presença de barracas improvisadas às margens do canal da Avenida Agamenon Magalhães, em Santo Amaro. E isso tem gerado uma insegurança entre comerciantes e pessoas que passam todos os dias ali na área. As estruturas foram montadas em frente ao Instituto de Criminalística de Pernambuco, em um trecho de grande circulação de veículos e usuários do transporte público. No local, pessoas em situação de rua vivem nas tendas improvisadas e, além desses abrigos, é possível observar cadeiras, baldes, mochilas, sacos, guarda-chuva e outros pertences espalhados às margens do canal. Durante a chuva e nos dias mais frios, fogueiras são acesas para aquecer os ocupantes, inclusive durante o dia. Segundo relatos feitos ao Diário de Pernambuco, a ocupação reúne adultos, adolescentes e crianças e vem crescendo nos últimos meses. Comerciantes que pediram para não ser identificados, ouvidos pela reportagem, contaram que as barracas apareceram há cerca de 1 ano e só aumentam. Uma moradora do bairro e proprietária de um estabelecimento de alimentos afirma que convive diariamente com a situação e relata preocupação com episódios que a gente já sabe que acontecem. Ela diz aqui: já aconteceu de os ladrões levarem e acabarem batendo nas pessoas. Não chegam a fazer um dolo. Eles já ficam no campo do 11 e também em outra pracinha. Tem alguns adolescentes também e existe a sensação de insegurança. Aí já o proprietário de uma farmácia, ele também percebe um aumento da ocupação e afirma que a presença das barracas preocupa. Segundo ele, as equipes de fiscalização realizam abordagens frequentes, mas a ocupação volta para o mesmo lugar. Aí eu pergunto agora, existe algum trabalho social relacionado a essas pessoas? Um trabalho de acolhimento, um trabalho de encaminhamento, alguma coisa nesse sentido? Será que existe? Pois é, né? Esqueceram desse detalhe. Esqueceram deste detalhe. Porque, inclusive aqui, nós estamos entre as capitais que registram o maior crescimento do número de pessoas em situação de rua ao longo da série histórica do CadÚnico, atrás apenas de Santa Catarina, Distrito Federal e Rio de Janeiro.
Eu até acho estranho estar aqui em Santa Catarina, porque os estados do sul, eles são super desenvolvidos. Inclusive, até teve um amigo meu que trabalhou anos e anos no Paraná, fazendo serviços lá. Aí eu pergunto aqui, a prefeitura acho que nem foi consultada, né? Ou então não respondeu, aquela coisa toda, sobre essa situação. Realmente é um negocinho meio que, vamos dizer assim, né? A gente já está tão acostumado com certas coisas que, não, deixa para lá. Ah, pois é, né? São moradores que estão precisando de apoio, de suporte, aquela coisa toda. E, inclusive, tem uma coisa aqui também que eu preciso que a gente lembre, que é em relação à Ipojuca. Não é a história do professor, não. É outra. Lá em Pojuca, inclusive, eu soube, né, eu só não pude fazer a visita, e lá existe uma, vamos dizer assim, uma comunidade quilombola. E exatamente eles acusam SWAP de perseguição e criticam a atuação da polícia em protesto. Vamos entender isso aí. A atuação da polícia militar durante um protesto de moradores do quilombo Ilha de Mercês, em uma via de acesso ao complexo industrial, lá em Pojuca, provocou críticas dos manifestantes nessa quarta, ou seja, ontem, né? Vocês já estão acostumados com essa palavrinha minha, né? Ou seja, ontem, ou seja, hoje, sei lá o que for. Vídeos enviados ao Leia Já mostram momentos de tensão com prisões, confrontos entre policiais e moradores e pessoas passando mal, além de gritos durante a mobilização. Segundo os quilombolas, o protesto foi motivado por uma série de intervenções e eles estão dizendo que o complexo de SWAP está fazendo dentro da comunidade. Eu soube, inclusive, se não me falha a memória, quem me falou isso foi a Ana Paula, né, ela também é descendente dos quilombolas. Aliás, saudade, viu, minha amiga? Saudade. Certificada pela Fundação de Cultura Palmares e está em processo de titulação pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Aqui existe um exemplo, por exemplo, aqui, que a Litriane, ela está falando. Ela diz que os moradores enfrentam um conflito histórico pela permanência no território e acusa o complexo de intensificar ações contra a comunidade. Eles têm direito àquela terra ali, é a comunidade deles. Não é algo invadido, não é algo que foi doado pela prefeitura ou pelo governo, não. É uma terra que eles estão ali desde o tempo dos ancestrais. Então é tipo aquela história, né? Ah, não. Lembra, tem um desenho até do Pica-Pau que eu vou rir com ele, é o único que assim que eu paro para ver. E o Pica-Pau ele está no meio, né? Tem a árvorezinha dele lá, onde ele mora, que está no meio de um local que vai passar uma estrada. E o engenheiro quer porque quer que o Pica-Pau saia de lá e ele não sai. E aí o que foi que inventaram? Passaram uma ponte por cima da árvore do Pica-Pau. Mas ele não saiu do lugar. Escuta isso aqui. A Liliane, que eu falei agora, ela está dizendo aqui, ó, a gente vem sendo perseguido por SWAP. Eles querem as nossas terras. Nós somos poceiros, donos das terras e nativos daqui. É o que eu acabei de dizer agora. E diz aqui, o quilombo, aliás, foi certificado pela Fundação Palmares em 2016. E seguimos resistindo. Temos um baobá com mais de 300 anos na comunidade e convivemos com esse conflito há muito tempo. SWAP chegou aqui, ocupou a região, construiu o porto, refinarias e outros empreendimentos nas nossas terras. Agora querem tomar o pouco que nos restou. Hoje a gente não consegue construir nem fazer melhorias dentro da comunidade. E ainda diz aqui, né, já uma outra situação. Um morador tinha construído uma barraca, mas SWAP já vinha rondando a área há alguns dias e chegaram com uma retroescavadeira e derrubaram essa barraca. E também uma rampa usada por estudantes idosos e um cadeirante para entrar na comunidade. Essa passagem existia porque um grande cano da Compesa impede o acesso de um lado para o outro. E eles demoliram tudo. Agora é aquela história, né? A Polícia Militar e SWAP responderam. A Polícia Militar informou que acompanhou o protesto, segundo a corporação, ocorreu em razão da demolição de uma construção irregular erguida sobre a tubulação da Compesa.
Ainda, a manifestação interditou os dois sentidos da Avenida Portuária, principal via de acesso ao complexo. A corporação não comentou sobre as prisões que aconteceram durante a manifestação, entre elas a do pai de Liliane, e não comentou as denúncias de confronto entre policiais e moradores. E também disseram que após negociações entre os moradores e a administração de Suape, a via foi totalmente liberada. Aí o que é que Suape respondeu? O complexo informou que foram identificadas recentemente duas intervenções irregulares em área inserida no polígono do Porto, organizado. Uma edificação em madeira e uma rampa de alvenaria construída sobre uma tubulação pressurizada da Compesa. Então, quer dizer, se o pessoal, eles têm lá, né, a autorização, e também existe, se eles são protegidos, existe uma coisa que é preciso lembrar, e eles têm um certo, vamos dizer assim, limite de área. O que é isso? Esse limite de área. Eles só podem fazer aquilo que for autorizado. É a mesma coisa que eu falei para vocês de patrimônio histórico? Pronto, do mesmo jeitinho. Infelizmente funciona dessa forma. E aí aquela história, né? A conversa ainda resolve muitas situações. Você lembra que eu falei lá da Costa Azul? Lá em Paulista? Isso, a Costa Azul, lá em Pau Amarelo? Pois é, e o pessoal inventou de fazer protesto. Exatamente ontem, moradores de Pau Amarelo, eles fizeram um protesto para reivindicar a solução para os buracos da Avenida Costa Azul. Inclusive, a prefeitura deu retorno e disse que ia fazer depois das chuvas. E aí? E agora, José? Uma das principais, né, vias da comunidade, a Avenida Costa Azul, ela tornou-se representação da falta de investimento em mobilidade e infraestrutura. E exatamente aqui, né, em junho, a reportagem do Leia já esteve no local e o que é que está acontecendo? Os ônibus não estão passando pela via principal, eles estão somente chegando para uma comunidade chamada Chega Mais, em Engenho Maranguape. E aí, né, a prefeitura disse que vai fazer o negócio, só que depois das chuvas. Estão fazendo estudo tecnológico, aquela coisa toda, para ver o que é que acontece. Inclusive, teve até uma outra resposta aqui. Ainda segundo a gestão, a precariedade das condições viárias do município se agravou por conta das chuvas nos últimos meses. As equipes precisaram ser redirecionadas para o atendimento emergencial, o que impactou o cronograma de execução de serviços de manutenção viária. Pois é, assim como a Estrada do Passarinho está tendo intervenção, né, a gente espera que também a Costa Azul, que aí já é outra cidade, não é Olinda ou Paulista nesse caso, né? Mas a gente espera que um dia o pessoal vá ajeitar a Avenida Costa Azul para que eu possa ir na casa do meu amigo, né? Pegar o ônibus da integração e descer na porta dele, né? Pelo amor de Jesus. Agora vamos dar uma olhada no Brasil e no mundo. Pois é, rapaz. Meu Deus. Olha, tá saindo pesquisa, tá saindo um monte de coisa sobre Lula e Bolsonaro, que só misericórdia, né? Mas e Michele, rapaz? Michele, a mulher da novela, meu Deus do céu, você acredita que Michele é considerada a mulher que tem mais poder hoje no Brasil? Considerada nessa, vamos dizer assim, né, nesse patamar por 15% dos entrevistados da pesquisa Meio Ideia, divulgada ontem. A sondagem foi espontânea, ou seja, né, sem qualquer lista que fosse apresentada. O que você acha que quem? Fulana, fulana, fulana. Aí o pessoal foi dizendo. Em segundo lugar, vem a Janja, com 9%. E depois vem Carmen Lúcia, com 4,5%. Eu acho que o pessoal do PT vai dar um jeito para derrubar essa pesquisa, né? Porque era para ser Janja. Pois é, Michele Bolsonaro era para estar na última posição. E também foram citadas a ex-presidente Dilma Rousseff, a ex-ministra Simone Tebet, a Erika Hilton, pois é, com 1,7%, Anitta, a ministra Marina Silva, Virgínia, aquela lá do Vini Júnior, sei lá o quê, né? Pois é, que foi do Zé Felipe, do Leonardo, não sei de quem. E também tem outra pessoa aqui
que é a Tassiana Medeiros. E a maioria, 43%, disse que não sabe, né? Não quis indicar nenhuma mulher assim que represente, né, a força feminina. Pois é, tá vendo o resultado? E isso, inclusive, aqui é interessante que a gente saiba quando foi feita essa pesquisa, porque a gente sabe, né, que teve esse rolo todo aí de Flávio com ela, né, mas aqui não foi identificado quando foi feita essa pesquisa e a questão de quantas pessoas participaram, né? Como você sabe, eu gosto sempre de colocar aqui resultados das pesquisas. Que bom que Michele, mesmo sabendo das coisas que aconteceram, está ainda em alta, vamos dizer assim, né? Pois é, gente. Inclusive aqui, vamos para a página do Brasil. Gente, olha, eu vou dizer para você, lembra que eu falei sobre a questão dos Estados Unidos ir para o Brasil e fazer intervenção? Pois é, teve resposta lá dos Estados Unidos. Vamos entender esse negócio. O Departamento de Estado norte-americano classificou como absurda a avaliação do ministro das Relações Exteriores de que a designação das facções criminosas, aquela história toda, né, pelos Estados Unidos, abriria a possibilidade de ações militares por aqui. Na última quinta, dia 2, o Ministério das Relações Exteriores enviou uma carta à Câmara dos Deputados afirmando que ações militares eram uma consequência possível para a designação. Veja como é que a história muda de figura, né? Antes eles estavam dizendo, não, que isso, que aquilo, e de repente agora não. Já estão, né? Procurado pelo Estadão Broadcast, um porta-voz do Departamento do Estado, afirmou que a possibilidade de ações militares não procede. Sabe o toque de recolher das comunidades? A mesma coisa. Olha como é que o pessoal faz. Vou dizer para você na sinceridade, como é que o pessoal faz inferno sem necessidade, né? Só para assustar o povo. É incrível um negócio desse. Esse comentário é absurdo. Os Estados Unidos estão tomando medidas decisivas no âmbito de suas próprias competências soberanas para combater esse pessoal. Essas gangues brasileiras agora atuam nos Estados Unidos e vamos defender nosso povo contra elas. Assim disse o pessoal lá do Estado americano. Alegações vagas de intervenção costumam servir de pretexto para ajudar e incentivar alguns destes grupos mais violentos do mundo. Foi o que completou o texto do Departamento de Estado. Pois é, por isso que a gente fica perguntando, né? Até que ponto vai uma mentira e até que ponto ela pode se tornar verdade. E vou dizer para você também outra coisa aqui, né? Que existe uma situação em que Donald Trump, né, voltou a fazer lá as coisas dele de novo e a gente não sabe nem mais o que fala, né? Infelizmente. Mas tem uma coisinha aqui importante, já que as crianças estão literalmente em casa nessas férias de julho, e é preciso lembrar para vocês da importância do cuidado com as telas. Tem menino que vive no celular, meu Deus do céu, se ele pudesse já botava assim o celular na mão, tatuava na mão e fazia as coisas lá. E olha, é comum que as crianças e adolescentes passem mais tempo em frente às telas. Sem a rotina da escola, muitos substituem brincadeiras ao ar livre, leitura, interação social por horas e horas no celular. Seja videogame ou tablet ou coisa parecida. O que parece apenas uma forma de entretenimento pode trazer impactos importantes para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social, além de dificultar o retorno às aulas em agosto. Dados da pesquisa TIC Kids Online Brasil mostram que 95% das crianças e adolescentes brasileiros entre 9 a 17 anos usam a internet, enquanto o uso do celular já faz parte da rotina da grande maioria das crianças. Já a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que pais e responsáveis estabeleçam limites para o uso dos dispositivos, evitando que o excesso de exposição às telas, principalmente durante as férias ou tempo livre, não seja assim tão prejudicial à saúde delas. Então, vamos tomar cuidado, tá? Porque aí a criança, ela precisa realmente ter liberdade, ter os seus momentos de lazer e que isso não interfira no seu desenvolvimento, né? Porque é tão triste quando você vê uma criança que só vive nas telas. Às vezes o pessoal diz assim, acho que esse menino tem problema, né? Porque só vive no computador. Não, você criou ele assim.
Lembra quando não existia computador? Assim, no meu tempo, sabe? Nos anos 80, que a gente só vivia na frente da televisão? Ou então ia pra rua brincar? Pronto. A televisão de hoje é o computador, é o celular das crianças dessa geração que estamos aí. Pois é, eu sou da geração X, então aquele negócio, né? A gente tinha outras coisas para fazer, a gente tinha mais liberdade. Hoje essas crianças que estão aí, elas precisam realmente ver que existe vida além de um computador. Pois é, vamos para os nossos clubes. Eita, Coritiba aceita a proposta de clube japonês e esporte pode perder Yuri Castilho. Mas, rapaz, e aí também o esporte anunciou a contratação do lateral direito Claudinho. No Santa Cruz, o executivo do Santa descarta loucuras e atrela reforços à realidade financeira. Pois é, né? Como se diz, né? A gente não é como o governo do estado que está lançando concurso para trazer um monte de gente. E aí o negócio é outro, né? Tu tem que trazer só aquilo que o dinheiro pode pagar. Pois é. Inclusive, vamos aqui agora para o Náutico. Jean Carlos detalha acerto com o Náutico e ressalta a responsabilidade para o seu retorno. Ele disse que achou que era o melhor momento. E após sequência dura, o Náutico encara os rivais da parte de baixo da tabela na Série B. Então aí foram as informações dos nossos clubes. E agora vamos pensar, né? Graças a Deus. Terminamos. Missão cumprida. Pois é, e como eu digo sempre para vocês, hoje eu tô meio Ana Maria Braga, sabe aquela coisinha assim que eu baixei da internet hoje? Quer dizer, de ontem para hoje. Abre aspas. Quando agradecemos mais e reclamamos menos, a alma se torna mais leve e cada dia fica melhor ainda. Quer que eu desenhe? Nós temos a mania de reclamar por tudo. Nós temos a mania de achar problema em tudo. Quando nós, por exemplo, agradecemos por aquela dorzinha, eu, por exemplo, estou aqui em casa de molho, né? Ainda bem que dá para fazer o jornal sem problemas, mas eu estou aqui na base do remédio. Nem por isso eu vou chegar e dizer assim, poxa Deus, mas papai, pô, eu estou doente aqui, eu estou de molho, Senhor, pô, eu era para sair e fazer as minhas coisas, mas não posso. Não, simplesmente eu digo, então pronto. Esse remédio, inclusive, que eu tomo, me dopa, me arreia. Eu passo quase o dia inteiro dormindo. Que é o tal do paracetamol. E daí, diz assim, né? Quando reclamamos menos, a alma se torna mais leve. Quanto mais a gente agradece, quanto mais a gente coloca assim, olha para aquele problema e diz assim, tá certo, tu quer me derrubar, né? Tu tá no lugar errado, tu tá na casa errada, parte retirada. Pois é. E daí o que acontece? Quando a gente começa a ter mais liberdade, quando a gente olha para os problemas e vê assim, tipo, isso aqui tem jeito, isso aqui dá para se resolver. E às vezes até quando a gente não tiver condições de conseguir resolver o problema, a gente pede ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda, não. Fulano, vem cá, pelo amor de Deus, olha, eu estou precisando de um suporte aqui. Olha, isso aqui eu sei que tu sabe fazer, me ajuda aí. Não arranca pedaço, não. Afinal de contas, amigo não é só aquele que vai comemorar teu aniversário, que vai ficar lá na mesa, tomando bebendo, comendo, fazendo a festa, né? O verdadeiro amigo é aquele que está contigo o ano inteiro. Pode ter certeza absoluta de uma coisa, o zap dele nunca vai estar em modo avião para você. Você sempre pode contar com seus amigos do mesmo jeito que os seus amigos devem contar com você. Então não se esqueça. Busque resolver os seus problemas, deixe sua alma mais leve e não esqueça de agradecer. Sabe quando a gente começa o programa falando com Deus todo dia, dizendo assim, Senhor, eu te agradeço mais um dia? Pronto. É assim que tem que acontecer todo dia. Para de murmurar, criatura, e busca resolver os seus problemas. Amém? E assim a gente fecha o programa de hoje. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela nossa amizade. Hashtag Viva a Nossa Amizade. E amanhã a gente se encontra de novo
ao vivo 7 da manhã e ao meio-dia no rádio, na Rádio Igaraçu FM e na Rádio Vitória do Recife. Cheiro no seu coração e não esquece, hein? Jesus te ama eu também, tá? Tchau, até amanhã.